ele fez o seguinte: ele testou feromônios de homens em mulheres e ele sabia, ele tinha tipado o MHC desses homens e essas mulheres. E a resposta dessas mulheres foi que elas achavam o odor de homens MHC, eu troquei aqui, né? MHC não similar, muito mais agradável do que o de homens MHC similar. O que isso quer dizer? Inclusive, nesse artigo elas relatam que o odor de homens, quando são mais diferentes delas, mais diversos, lembra sempre mais o parceiro, ou parece cheiro de parceiro. Então, uma coisa bem interessante. E esse cara também viu que, na presença do contraceptivo, o efeito se invertia. E, levando esse estudo um pouquinho mais à frente, esses caras viram que mulheres em fase fértil sempre preferiam camisetas utilizadas por homens MHC não similar. A pílula ou a fase não fértil invertia. Aí a discussão que tem nesse paper é o seguinte: quando eu estou fértil, eu quero alguém que me fecunde e que seja diferente. Mas quando eu já estou fecundada, eu quero alguém que seja família, porque aí eu quero proteção. Então, quando eu busco diversidade, eu busco características de genes diferentes. E aí, então, os feromônios que me agradam são aqueles de pessoas diferentes. Passou a fase fértil, eu busco de novo a minha tribo. E aí eu não quero mais diversidade, eu quero alguém que seja igual a mim, porque essa pessoa vai me ajudar a criar, a sustentar, todas as coisas. Então isso é bem interessante, porque isso reafirmou bastante a ideia de sinalizar que os feromônios seriam uma sinalização gênica. Eu não tenho muita ideia de tempo onde eu estou, mas... Hein? Tá, estou terminando então. E aí, baseado nessas histórias todas, surge uma ideia de que feromônios seriam a nossa grande arma na guerra dos sexos. Isso está bem discutido no novo livro do Dawkins, inclusive, e tem vários trabalhos já sobre isso, mostrando que em muitos momentos a parte biológica e o aprendizado, se é que a gente pode separar essas duas coisas, eles podem se refletir numa escolha entre um fitness físico e um fitness cerebral. O Dawkins discute, aqui eu peguei uma plotagem só para começar com isso, que diz que existe uma correlação, né, entre massa corporal e massa cerebral, e o homem estaria aqui. Ou seja, se a gente pegar isso aqui, são todos os mamíferos placentários, a gente vê que a gente já está lá na pontinha, bem acima do que seria uma relação massa-cérebro. Ele diz que isso aqui seria uma relação do nosso índice de encefalização. O que mais cresce no cérebro quando o cérebro cresce? É a córtex. E aí então isso pode ser expandido, e ele usou alguns dados para criar essa escala, onde ele pega aqui que seria o tamanho médio ou o tamanho típico de um cérebro de mamífero, e ele vai plotando os tamanhos da relação do índice de encefalização, que seria aquele dado que eu vi antes, botando os nossos ancestrais aí, né, ao longo dessa linha, e mostra que aqui existe uma linha de corte que seria 6 vezes o tamanho esperado para um cérebro típico, e que a gente está aqui. Ele diz que durante o processo de desenvolvimento sexual da nossa espécie, houve uma transformação tipo hardware-software, onde algumas características começaram a modular a nossa resposta, e que a gente teve que começar a optar não só pela parte animal, ou seja, a mulher foi responsável na maior parte delas, mas também as pessoas que conseguiam desenvolver algumas estratégias, como no caso, arte, fala, caça, elas começaram a ter uma importância também grande. E essa, ter que optar entre a parte animal e a parte comportamental, foi sendo um motor que foi movendo, né, a reorganização do nosso sistema cerebral através de novas conexões, novas associações, que foi mexendo nessa estrutura cérebro e foi modulando a nossa resposta ferormonal. Então, nós temos uma resposta ferormonal importante? Sim. Mas aquela conexão com a neocórtex, ou com a córtex, começou a ficar tão importante, tão importante, tão importante, que ela consegue, de uma certa maneira, desviar
o vetor que deveria estar quase que todo em relação à resposta límbica, né? Então, as minhas conclusões sobre esse assunto é que as interações sociossexuais em humanos são sim influenciadas por feromônios, tanto comportamental como fisiologicamente, por todos os trabalhos que a gente fez, né? Em ratos, até trabalhos meus mesmo, mas em humanos de vários pesquisadores, mesmo quando esses sinais não podem ser detectados conscientemente. É independente da minha percepção daquilo, eu não preciso perceber cheiro, nem odor, nem nada, e eu vou ter uma resposta. Que a ideia de homem como animal visual deve ser revista urgentemente, e que o olfato é, sim, um potente meio de transmitir informações biológicas. E aqui eu só coloquei umas coisas para, assim, eu peguei rapidamente na internet. Isso aqui são todos perfumes já à venda com feromônios femininos e masculinos. Esse aqui eu achei muito interessante porque ele inclusive tem um feromônio correspondente ao homem que tem aqui em cima, então a mulher pode escolher quem ela quer atrair. Sempre tem malandro para tudo. E depois eles colocam lá no aviso, que eu achei ótimo, é que a embalagem ainda pode ser usada para consolo. Se repararem no formulário, a propaganda é fantástica. Aqui tem um dos experimentos que eram feitos com mulheres e cotonetes e cheiros, e elas cheiravam o cotonete e aí depois abriam, e elas previam se aquele homem seria agradável ou não visualmente. Depois que elas tiravam a visão, elas concordavam ou não com isso. E existem vários desses estudinhos assim, colocados na internet, né, mostrando que se você usa feromônio, melhora os contatos visuais, não sei o quê. Esses negócios funcionam? Funcionam. O problema é que eles não vêm com estabilizadores. Ou seja, existem vários trabalhos que mostram, mas abriu, acabou. Ou seja, eu teria que comprar um outro. E eu não quero me deter muito, mas existiam uns trabalhos muito interessantes para discutir essa ideia do cérebro interferindo na informação. Existem algumas revistas que publicaram os trabalhos que era assim. Eles pegavam homens e colocavam encostados em carros. Né? E as mulheres achavam extremamente atraentes e extremamente desejáveis os homens que estavam na proporção de quão mais caro era o carro onde ele estava encostado. Isso tem uma razão bem interessante. Na nossa sociedade, carro significa fitness, aquele segundo tipo de fitness, o fitness cerebral. É o cara que se deu bem. E mostra que a gente contrabalança a atração. Elas continuavam achando até homens bonitos quando o carro era barato, mas eles não eram mais atraentes. Então existe a interação pela característica masculina, mas ela vai ser modulada. Os homens foram expostos ao mesmo teste, só que nos casos dos homens foi muito engraçado. Não importava o carro, e alguns deles diziam que nem tinham visto qual era o carro. E o que modulou a resposta era o tamanho do peito. Essa mesma revista, uma revista inglesa que trabalha com resposta comportamental feromônio, ela também publicou um artigo que mostrou que $100 mil equivale a 5 centímetros de altura. Então, que as mulheres também achavam homens altos de acordo com a conta bancária. E que os homens achavam mulheres extremamente bem-sucedidas, de novo, pelo tamanho dos peitos. Mostrando que a gente tem uma resposta animal, mas que o nosso cérebro modula isso de acordo com alguns parâmetros de sucesso ambiental. Então, que tem muita coisa para ser feita nesse campo ainda. São experimentos geralmente complicados de fazer controles, mas eles são experimentos muito bons de serem lidos e estudados. É um assunto bem fascinante. Obrigado mais uma vez pelo tempo.